Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Muito obrigado porque você tem assistido às minhas mensagens. Muito obrigado porque você tem compartilhado, muito obrigado porque você se inscreveu no canal, muito obrigado porque você assistiu o vídeo até o final. Amados, não esquece, compartilhe essa mensagem com teus amigos e nas tuas redes sociais. Vamos fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas, alcance aqueles que o Espírito Santo quer abraçar, quer salvar, quer libertar, quer transformar. E quem sabe você, através desses vídeos, é o instrumento do Espírito Santo nessa obra de transformação de vidas. Nós nascemos com um propósito, meu querido, exaltar e glorificar a Deus. E glorificar a Deus tem que ver com a gente espalhar as novas da salvação. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e desejamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecer a Ti, Pai, por tudo que és para nós e por tudo que fazes em cada um de nós. Muitas vezes nem sabemos orar e temos até indisposição para a oração. Porque nós estamos acostumados, meu Deus, com uma cultura do imediatismo, onde tudo acontece rapidamente e que todas as portas se abrem com facilidade. Nós estamos acostumados com uma sociedade de respostas prontas e respostas imediatas. E muitas vezes não temos paciência, nem autodomínio sobre as nossas ações, e também por isso cremos e até buscamos que o Senhor faça o que a gente quer ao nosso tempo e ao nosso contento. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, Pai, a perceber que a Tua mão poderosa é capaz de nos conduzir através das tempestades, através dos vales, através das montanhas também. Portanto, meu Deus, toma-nos para sermos Teus agora e fala conosco. Toque em cada um de nós com a Tua destra poderosa. Cura a gente em todos os sentidos, sentido físico, emocional, social e espiritual. Que o Espírito Santo realize um grande milagre em cada um de nós. Que Ele complete a obra de aperfeiçoamento de cada um de nós, para que possamos refletir o Teu caráter, refletir a Tua personalidade, meu Deus. Fala conosco agora que vamos abrir a Tua palavra. Que ao estudarmos esses milagres de Jesus Cristo, possamos ser transformados pelo mesmo. Possamos alcançar a bênção do Senhor e que possamos cada dia depender do Senhor, confiar no Senhor, nos manter nos Teus braços de amor, para que o Senhor nos conduza de vitória em vitória e sejamos bem-sucedidos aonde a gente for. Que o Espírito Santo agora fale com cada um de nós e toque em cada um de nós. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho esse texto aí, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Está escrito: Depois entrou Jesus Cristo de novo em Cafarnaum, e correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens.
e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado e pondo no ponto correspondente em que Jesus Cristo estava fazendo uma abertura, baixaram no leito em que jazia. Vendo Jesus a fé que tinha aqueles 4 homens, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas que estavam ali, assentados com ele, arrazoavam em si mesmos, dizendo: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Jesus Cristo, lendo seus pensamentos, afirmou: Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Por que estão questionando as minhas palavras? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou levante-se e ande, toma o teu leito e vá para a sua casa? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levante-se, tome sua cama e vá para a sua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando a sua cama, retirou-se à vista de todos, pondo-se a ponto de todos ficarem admirados, dizendo: Hoje vimos maravilhas entre nós. Hoje vimos milagres. Meu querido, esse texto é um texto que, teologicamente, a gente tem que perceber o contexto. Teologicamente, a gente tem que perceber a situação da liderança dos filhos de Israel naquele período. Nós temos aqui uma liderança que ensinava algumas doutrinas, ensinava alguns preceitos, e esses preceitos estavam completamente distorcidos em relação à palavra de Deus. Então, esse milagre aqui, realizado por Jesus Cristo, ele tem umas conotações interessantes. A primeira conotação é que Jesus Cristo está assentado em casa e é pôr do sol, final de sábado, não é? E as pessoas se aglomeram perto dele, porque não estão satisfeitas com os ensinos dos seus líderes. Havia, naquele período, as escolas dos helenistas, essênios, saduceus, fariseus, sacerdotes. Então, todos esses líderes religiosos, eles estavam ensinando doutrinas, tradições, costumes para o povo, e esses costumes, eles contrariavam a palavra de Deus. Primeiro, a gente vê aqui uma questão muito séria. O paralítico, ele ficou paralítico porque ele cometeu um pecado. E esse pecado gerou nele um sentimento de culpa, mas um sentimento de culpa tão profundo que o levou a paralisar-se, ou ter paralisia dos seus membros. Fisicamente, ele não tinha problema nenhum, mas psicologicamente ele foi definhando pelo sentimento de culpa, que ele acabou perdendo os movimentos do corpo devido a esse sentimento de culpa. E como foi que ele desenvolveu esse sentimento de culpa? Os líderes religiosos da época diziam para ele que ele tinha sido amaldiçoado por Deus, ou que ele tinha cometido um pecado tão grave que Deus o deixou paralítico. Deus não cometeu nenhum delito, nenhuma falta com esse rapaz.
As ações dele é que o levaram a esse estado. Meu querido, minha querida, se existe uma lei no universo que ela é muito taxativa e ela é rigorosa, chama-se a lei da semeadura. Você não é obrigado a semear, você não é obrigado a arar a terra e semear. Agora, uma vez que você arou a terra, uma vez que você semeou, você pode ter certeza que a colheita será certa. Esse rapaz estava colhendo o resultado das suas escolhas. E lógico que aqui a gente tem que ponderar dizendo o seguinte: a liderança aqui, presente junto com Jesus Cristo, eles já haviam excomungado esse rapaz, ou seja, expulsado ele da sinagoga e levado esse jovem a fugir da presença de Deus e não ter vontade de buscar a Deus. Observe que o texto ele começa dizendo que Jesus Cristo estava ali, ele estava com poder para curar, ele estava com o poder da palavra e ele estava ensinando a verdade. E as pessoas estavam questionando a Jesus Cristo no sentido por que ele não se unia aos líderes judeus, aos líderes religiosos da época, para fazer acordos com eles, a fim de que não houvesse essas discussões. A gente vai observar nos evangelhos que existem muitas discussões, né, debate entre Jesus Cristo e os fariseus, entre Jesus Cristo e os saduceus, entre os líderes da lei, os intérpretes da lei, os sacerdotes. Por quê? Porque, na verdade, havia um choque cultural. Jesus Cristo vem quebrar paradigmas. E um dos paradigmas é que todos, meu querido, não importa o pecado que você tenha cometido, ainda pode ser aceito por Deus. Todos podem ir a Jesus Cristo. Lógico que o desejado de todas as nações diz que esse jovem já não tinha mais coragem, esse jovem já não tinha mais disposição, ele não tinha mais forças para lutar, para vencer esse sentimento de culpa. Por isso ele estava numa rede, jogado às traças, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, sem nenhum pingo de fé. E agora vem um papel importantíssimo, que eu acredito, meu querido, minha querida, que eu e você podemos desenvolver também. Em vez de a gente estar preocupada com a situação das pessoas, nós devemos mostrar para elas que existe algo melhor. Existe esperança para todas elas. Talvez você encontre alguém que está preso num vício de bebida alcoólica, de drogas, pornografia, infidelidade conjugal. Então você encontra essa pessoa, é muito fácil a gente atirar pedras. Ah, essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Isso não muda a situação da pessoa. Não ajuda essa pessoa a ser transformada e nem ajuda essa pessoa a olhar para o sol e ver que existe luz, existe esperança para ela. Quantas pessoas hoje estão presas nas trevas? Quantas pessoas hoje estão acorrentadas a uma depressão justamente por causa do sentimento de culpa? Lembre-se que a maioria das doenças psicossomáticas, elas estão relacionadas às nossas emoções, às nossas escolhas e às nossas frustrações. E quantas pessoas hoje estão acorrentadas, presas ao seu mundo, gerando trevas e mais trevas? Elas precisam de alguém que ignore suas trevas, que ignore sua situação. A gente não vai ignorar no sentido de dizer que está tudo bem, por favor. Eu odeio essa frase, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não está nada bem, meu querido. Quando a gente vê uma pessoa caminhando para o poço, caminhando para a perdição, caminhando para a destruição, é dever meu, é dever seu alertar essa pessoa. Paulo vai dizer que a gente deve
repreender essa pessoa, admoestar, aconselhar, orientar, dirigir, guiar, sem se envolver no pecado dela e sem ser conivente com a sua situação. Eu acho que ele nasceu para isso. Cuidado, esse predestinalismo que a gente prega hoje, ele é totalmente pernicioso e não ajuda ninguém a se aproximar de Deus. Ao contrário, leva as pessoas a ter uma visão equivocada e errada de Deus. Quantas pessoas hoje têm uma visão completamente equivocada de Deus? Nós encontramos aqui 4 homens. A fé apresentada aqui não é do paralítico. A fé no milagre, a fé na transformação, a fé na cura é daqueles 4 homens. A fé é daqueles que buscam o paralítico, que carregam o paralítico e levam o paralítico para os pés de Jesus Cristo. E colocam-o aos pés de Jesus Cristo e agora Jesus Cristo diz o texto aí, vendo a fé que esses homens tinham, vendo como aqueles homens exerceram fé que Jesus Cristo podia curar aquele paralítico, Jesus olhando para a fé daqueles que conduziram o paralítico. O mundo hoje se encontra jogado às traças. Pessoas presas em vícios, jogos, bebidas, prostituição, pornografia. As pessoas estão acorrentadas, cada uma presa em seu próprio mundo, e Deus agora precisa dos carregadores de paralítico. Deus precisa de homens, de mulheres que se disponham a sair da mesmice e parar de apedrejar, parar de atirar pedras em quem está caído. Era muito fácil para aquele paralítico condenar a Deus, ou julgar a Deus, ou fugir de Deus por causa dos líderes religiosos, que diziam para ele que o problema dele é que ele foi amaldiçoado por Deus. O livro Desejado das Nações, comentando esse texto, Ellen White diz: não existe nenhum pecado, meu querido, minha querida, não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não existe nenhuma distância que Deus não possa alcançar. Ninguém caiu tão fundo que a mão de Deus não possa levantar. Agora, Deus precisa de carregadores de paralítico. Deus precisa de homens e mulheres plenamente convertidos, que amem os pecadores, assim como Jesus Cristo amou. Porque Jesus Cristo amou o pecador de tal forma, mas de tal forma que ele foi capaz de escolher a morte. Na agonia do Getsemane, ele olha para o pecador e olha para a lei de Deus, e agora ele diz: Senhor, eu não quero beber esse cálice. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Eu não quero morrer, mas se eu não morro, o pecador é condenado. Porque o salário do pecado é a morte. Não existe justificativa nenhuma para pecados. Agora, Jesus Cristo olha para o paralítico e diz a ele: filho, você está perdoado. Tudo que você fez de errado, devido à fé que seus amigos exerceram ao trazer você a mim, e vendo que em seu coração resta um desejo, um pequeno desejo, uma sementinha de desejo de experimentar uma vida melhor, eu digo a você: você está perdoado. E aqui, agora nós temos uma questão muito séria. Hoje, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela batiza 3.000 pessoas por dia. Meu querido, eu tenho assim, uma leve tristeza ao ver que 7 de cada 10 pessoas que estão sendo batizadas hoje, elas não permanecem na igreja. Sabe por quê, meu querido? Eu tenho que dizer isso para você porque está no texto aqui, ó. Sentados ao lado de Jesus Cristo estavam homens.
Homens que em vez de serem lâmpadas, em vez de serem carregadores de paralíticos, em vez de serem bênção para os outros, estavam ali simplesmente para apontar os defeitos dos outros. Estavam ali para dizer que Deus não podia curar aquele homem, que aquele homem não era digno do perdão. E ainda questionar a autoridade de Jesus Cristo. Eu não vou nem trabalhar muito essa questão aqui da autoridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai quebrar esse paradigma justamente nesse ponto. A questão é, meu querido, Deus olha para todo pecador e dá a eles a oportunidade do arrependimento. Falei na mensagem do lado do Apocalipse, né? Capítulo 10, que a obra do ser humano é buscar o arrependimento. A obra da igreja é pregar a obra do arrependimento. A graça de Jesus Cristo, ela se estendeu salvador a todos os homens. Deus está interessado em salvar, Deus não está interessado em condenar. 2 Pedro capítulo 3, leia comigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Olha o que está escrito, meu querido. Há uma coisa, verso 8 diz assim: há uma coisa, meu amado, que você deve saber, que você nunca deve esquecer, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Então esse é o grande desejo de Deus. Jesus Cristo é a oferta de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido, minha querida, se tem alguém no universo que se importa com você, esse alguém é Deus. Tanto é que ele enviou Jesus Cristo para morrer por você, e não satisfeito com isso, ele enviou também o Espírito Santo para morar em você, para cuidar de você, para transformar você. Agora, eu posso ser um cristão, ficar sentado no banco da igreja com uma canetinha, anotando os defeitos dos outros. Em vez de ser uma bênção, eu posso ser aqui essa multidão. A multidão que está pronta para criticar, a multidão que está pronta para apedrejar, a multidão que está pronta para rejeitar, desprezar, separar. Quem é você? É carregador de paralítico ou é parte da multidão? E aí eles não apenas condenam o paralítico, não olha com desdém para o paralítico, não só olha com desdém para o paralítico, mas agora ele olha com desdém para o próprio Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo pode aceitar uma pessoa dessa? Olha o que essa pessoa anda fazendo, olha o que essa pessoa fez, olha o que essa pessoa é. Essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, ela não consegue mudar, ela é assim mesmo. Ah, se eu fosse Deus, eu jamais ia aceitar uma pessoa dessa, fogo do céu para ela. Jesus Cristo, inclusive, chegou numa cidade dos samaritanos, e ali ele tentou pregar o evangelho, e algumas pessoas disseram não para ele, ameaçaram apedrejá-lo e expulsaram a Jesus Cristo da cidade. Aí João chegou perto de Jesus Cristo, João e Tiago chegaram perto de Jesus Cristo e disse: Senhor, permite que a gente peça a Deus para descer fogo do céu e destruir isso aqui. Jesus Cristo olhou para eles com compaixão, porque Jesus Cristo também olhou para os fariseus aqui com compaixão. Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Por que essa religião da crítica? Por que essa religião do medo? Por que essa religião da acusação? Do dedo estirado para o próximo? Meu querido, Jesus Cristo olha com compaixão para esses fariseus, esses líderes religiosos que estão assentados ao lado de Jesus Cristo e criticando a Jesus Cristo, criticando a obra de Deus. E Jesus Cristo vai dizer para eles: o que é mais fácil? É eu dizer para ele que o pecado dele foi
apagado? Que ele está purificado do pecado que ele cometeu? Ou dizer para ele que ele estava há 18 anos na rede, 18 anos ou na esteira, ou jogado no chão. Durante 18 anos, Satanás conseguiu levar aquele jovem ao lixo, no fundo do poço. E agora Jesus Cristo vem e oferece esperança para aquele jovem. E em vez de se alegrar com o milagre, em vez de se alegrar com a salvação, com a libertação daquele jovem, os líderes estavam ali para criticar a Jesus Cristo, para criticar aquele homem. Jesus Cristo olha para a fé dos seus amigos. Jesus Cristo olha para a fé daqueles que o trouxeram. Jesus Cristo precisa hoje de carregadores de paralíticos. Porque existem hoje muitas pessoas que perderam tudo, perderam até a esperança. E muitas delas têm tentado perder a própria vida. Então Jesus Cristo ainda precisa de carregadores de paralítico. Pessoas que ainda exercem fé no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. E aquele homem ouviu dos milagres de Jesus Cristo. E a questão para ele era, será que ele me aceita? O Desejo das Nações coloca essa questão. Será que ele me aceita? Eu não fui longe demais. Os líderes religiosos, todos eles disseram que Deus nunca vai me perdoar, porque o que eu fiz foi muito mal. E aquele sentimento de culpa corroendo, destruindo aquele jovem. 18 anos, meu querido. Não são 18 dias, nem 18 meses. São 18 anos. Aquele homem acorrentado ao sentimento de culpa, escravizado pelo medo e pela incerteza e desesperança. Jesus Cristo tem na igreja hoje os seus carregadores de paralítico. Ele quer fazer de você um carregador de paralítico. Talvez você esteja paralítico. Talvez você esteja paralisado por algum pecado acariciado. Então Deus ainda quer usar algum carregador de paralítico para ajudar você a se aproximar de Jesus Cristo. Você que prega a palavra, você que é um líder de igreja, se consagre dia a dia para ser uma bênção aos outros. E aí você vai ser um carregador de paralíticos. E Jesus Cristo vai curar paralíticos, Jesus Cristo vai curar cegos, Jesus Cristo vai curar aleijados, Jesus Cristo vai curar surdos, mudos, Jesus Cristo vai curar pessoas que estão aí embebidas, encharcadas no mal, vivendo a desilusão dos seus próprios fracassos, das suas próprias escolhas. Jesus Cristo ainda precisa de homens e mulheres hoje que estejam dispostos a se levantar e ir buscar os paralíticos, os cegos, os aleijados, como diz Mateus, que Deus está precisando de homens para ir pelos valados, os becos, as ruas, os bairros, as cidades, em busca dos paralíticos, cegos, aleijados, mancos e coxos, para que a casa de Deus se encha, para que o reino de Deus se complete e Jesus Cristo volte para nos levar para o céu. Eu disse a você, essa série Milagres, ela não tem por objetivo aqui exaltar os milagres, porque todo milagre aqui, meu querido, ele tem um pano de fundo muito mais profundo, muito mais relevante, muito mais, digamos assim, essencial ao nosso crescimento espiritual. Nunca olhe para um milagre em si, porque o milagre em si não tem finalidade, ele não tem um fim em si mesmo. Jesus Cristo não realizou nenhum milagre para exaltar-se ou para exaltar a cura. Ele realizou todos os milagres para ensinar lições profundas, tanto aos líderes religiosos como àquele que era curado. Agora, observe que Jesus Cristo, ao curar o jovem aqui, ao primeiro perdoar, ao oferecer a ele perdão e a cura, ele dá um mandamento. Levante-se. Aqui, mais uma vez, a gente tem que dizer, a palavra de Deus é a verdade, e a verdade tem poder. A palavra é a verdade,
E a palavra tem poder. Jesus Cristo dá uma ordem: levante-se. Segundo, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Eu acho engraçado nesse texto aqui, essas três ordens de Jesus Cristo. Primeiro, levantar. Aquele jovem estava 18 anos sem poder andar. 18 anos sendo carregado de um lugar para outro, sendo um fardo a si mesmo e aos outros. E agora, diante de Jesus Cristo, diante de uma multidão, Jesus Cristo disse: você pode levantar, você pode andar. Porque, diz o Deserto das Nações, a paralisia daquele jovem estava na sua cabeça. Era uma paralisia psicológica. Puro sentimento de culpa. O sentimento de culpa paralisou os movimentos daquele jovem. Então Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele jovem, conhecendo a necessidade daquele jovem de acreditar em si mesmo, de acreditar na palavra de Deus, de acreditar no poder de Deus, contrariando os ensinos dos fariseus, dos líderes religiosos da época, ele diz: você está perdoado, ou seja, Deus aceitou você. Deus aceita você. A sua pergunta lá em casa era: Deus me aceita, Deus me perdoa, Deus ainda gosta de mim. Então agora eu digo para você: Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele diz para você: você está purificado de todo o seu pecado. Meu querido e minha querida, não importa quantos anos você tenha de igreja. Eu conheci um homem em Belém que ele tinha mais de 50 anos de igreja. Ou seja, ele nasceu num berço cristão. Na época ele tinha 58 anos de idade e ele foi batizado aos 8 anos de idade. Então ele se considerava adventista há 50 anos. E aquele homem caiu num pecado terrível. Infidelidade conjugal e prostituição de menores. Meu querido, ao conversar com aquele homem, ele diz: eu fui longe demais. Não tem mais solução para mim. E ele disse: eu estou indo para o inferno e quero ir de Cadillac. No caso, né, pelo fato de manter relações com meninas adolescentes. Meu querido, ao conversar com aquele homem, eu usei esse texto aqui do paralítico. Não existe nenhuma situação que Deus não possa curar. Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar, a menos que você não confesse. A menos que você não deseje ser libertado desse pecado. Eu conheço algumas pessoas que fumam, que bebem, que usam entorpecentes, né? Usam algum tipo de droga, e eles dizem para mim: Renivaldo, eu não consigo parar. Quando você diz assim, eu não consigo parar, você tem dois sentimentos. O primeiro sentimento é: eu não quero parar. Eu gosto do que eu faço. O segundo sentimento é: eu até desejo parar. Eu até quero parar, mas não tenho forças. E quando Deus vê o nosso coração, quando Ele examina o nosso coração, como diz o Salmo 32, que Deus examina o nosso coração. Quando Deus examina a gente, Ele vai ver o seu querer. Se você quer ser curado ou se você quer continuar naquilo que está destruindo você. Deus conhece esses dois sentimentos. Eu gosto disso, não quero parar. Eu vejo algumas pessoas que usam drogas ou bebida alcoólica. Assim, eu não vejo nada de errado nisso. Quando você diz que não vê nada de errado no que você está fazendo, é porque você está dizendo para Deus que você gosta daquilo e que aquilo não é um problema para você. Não é um problema para você. Embora sua família está sendo destruída, seus filhos, seu emprego, sua vida, sua autorrealização, está tudo sendo destruído. O paralítico, Jesus Cristo disse: levante-se.
Então, para mim, para você, não importa o pecado que você tenha acariciado, não importa o vício que você tenha alimentado, Deus diz para você: filho, levante-se. Levante-se. Comece de novo. A mulher adúltera na porta do templo, Jesus Cristo disse: vai, não peque mais. A mulher samaritana, Jesus Cristo disse: vá chamar seu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus Cristo disse: você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu marido. Então Jesus Cristo pede para você se levantar, tomar uma atitude, agir, buscar, querer, e a vitória será sua. Agora, Deus não pode realizar nada na minha vida, na tua vida, se você não deixar. E se você também não quiser. Aí, Jesus Cristo diz para ele: levante-se. E a segunda é ande. A segunda ordem de Jesus Cristo é ande. Tome o seu leito. Ou seja, aqui, o jovem é paralítico. Agora ele vai pegar uma cama, vai levantar, vai pegar a cama e vai para casa. Esse é um milagre, meu querido, que tem que ver com conceitos. Como eu disse, teologicamente, a gente tem que observar o período. O período era que os líderes religiosos estavam ensinando coisas que levavam as pessoas a duvidar de Deus e se afastar de Deus, em vez de se aproximar de Deus e buscar a Deus. Deus tem hoje, em todo o segmento religioso cristão, os carregadores de paralíticos e os líderes, aqueles que estão mais dispostos a condenar, apedrejar, rejeitar, desprezar e não buscar. Eu não sei de que grupo você faz parte, mas a verdade é que aquele jovem foi para casa feliz, porque lá ele tinha 4 amigos carregadores de paralítico. Você pode hoje ter certeza que Deus vai enviar carregadores de paralítico para encontrar você, porque Deus te ama. Lógico que ao chegar perto de Jesus Cristo, você vai ter gente olhando para você atravessado, gente insatisfeita, gente achando que você não é digno, e você não é digno mesmo, eu não sou digno mesmo, mas Jesus Cristo nos dá o poder, Jesus Cristo nos dá a vitória, mesmo a gente não sendo dignos, porque Ele nos ama e deu a vida por cada um de nós. O paralítico foi curado. E aqui eu quero dizer que não só o paralítico foi curado. O coração da multidão começa a ser amolecido, começa a ser transformado, não pelo milagre em si, mas pelo poder da palavra de Jesus Cristo. O poder aqui não está no milagre, meu querido. O poder está na palavra. Porque aquele homem não ficou curado como uma coisa em si mesma. O milagre aqui não é para o paralítico somente, o milagre aqui é para toda a multidão que está ali questionando a autoridade de Jesus Cristo, duvidando do poder de Deus e da palavra de Deus. Jesus Cristo vai confrontar, em Marcos capítulo 7, Jesus Cristo vai confrontar a palavra de Deus contra a palavra humana. Há um conflito de interesses. Quem vai prevalecer em teu coração, a palavra de Deus ou a palavra humana? Meu querido, eu e você precisamos entender de uma vez por todas. O milagre em si, ele não tem um objetivo concreto. Agora, a transformação do paralítico e a transformação da multidão era o verdadeiro objetivo desse milagre. O milagre, ele só se realiza porque tem uma finalidade. A finalidade é levar as pessoas a crer na palavra e crer no poder da palavra de Deus. Se você ler esse mesmo milagre no livro de Mateus, se você ler esse mesmo milagre no livro de Lucas, você vai dizer, as pessoas vão dizer que Jesus Cristo estava possuído de autoridade dada pelo Espírito Santo, lógico, para curar pessoas. A palavra de Deus tem poder, meu querido, e Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Agora levante-se.
haja. É preciso sair do sentimento de medo, de culpa e se aproximar de Deus, porque Deus quer fazer obra maravilhosa em tua vida. Assim como Ele fez na vida desse paralítico, Deus quer fazer uma obra especial na tua vida. Não quer você hoje ter um encontro pessoal com Jesus Cristo? Não quer você hoje pedir a Deus que envie para você um carregador de paralítico? Não quer você hoje ser um carregador de paralítico? Não quer você hoje ser uma bênção nas mãos de Deus? Para que Deus realize um milagre em você. E também realize um milagre na vida daquele de quem você se aproximar. De quem você testemunhar de Jesus Cristo. Você quer ser essa bênção? Você quer experimentar esse milagre em sua vida? Jesus Cristo, lógico que aqui Ele tem mandamentos, né? Ele cura o paralítico e dá ordens. Levante-se, pegue sua cama, vá para sua casa. E um paralítico que Jesus vai curar depois, em Betesda, Jesus Cristo vai dizer: cuidado, obedeça agora os mandamentos para que você não te aconteça coisa pior. Existe uma correlação, meu querido, entre vida transformada e vida santificada. Jesus Cristo faz um milagre aqui para que aquele jovem aprenda que o pecado não vale a pena. O pecado não vale a pena, meu querido, minha querida. O pecado é um problema para mim, para você. O pecado é um problema para o universo, inclusive. E Deus quer apagar, Deus quer perdoar, Deus quer purificar você de todo o pecado. Deseja você isso hoje? Deseja você receber esse milagre em sua vida hoje? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Assim como o Senhor foi a Cafarnaum naquele dia, somente pelo paralítico e para aquela multidão, Senhor, visite a cada um de nós hoje. Venha à nossa Cafarnaum para realizar um milagre também em nossa vida. Nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo.